por aqui, depois de uma aula recheada de coisas boas, uma aula que tivemos visita, né, professor Maurício? Sim, muitas visitas. Verdade, uma alegria receber os coordenadores da mediação, né, que são nossos parceiros, nossos amigos, e que fazem o caminho aí para o conteúdo, as aulas chegarem até vocês, né? Então, sempre é muito bom ter essa parceria aí com eles, Isso. certo? E o legal foi que a coordenadora de Jaru estava com a gente e pôde colocar ali, né, a situação da professora Adeildes, que deixou a turma, né, por motivos, e a professora Vera que está ali no mesma pegada com o terceiro ano. Terceirão, não pode desanimar, vamos firmes aí na pegada, porque o foco é o Enem e é terminar esse terceiro ano com louvor. Isso mesmo. Vamos lá então de aula 30.2, na telinha revisão da nossa aula. Então o assunto era geometria analítica no ponto e na reta na sua parte 2. Muito bem. E aí a gente viu os alinhamentos de 3 pontos, né? Ou seja, quando 3 pontos são alinhados, é porque eles pertencem à mesma reta, né? Colineares é o nome, certo? E aí a gente pode fazer algumas maneiras para verificar esse alinhamento, né? Podemos dispor os pontos nas coordenadas, no nosso plano cartesiano, e puxar uma reta, verificando se eles estão pertencendo à mesma reta. Ou podemos jogar esses 3 pontos em uma matriz e ali, aplicando a regra de Sarri, podemos encontrar o determinante. Se o determinante for 0... E aí? ele é alinhado, senão é um triângulo. E aí, quando a gente for colocar na matriz, a primeira coluna são os valores de x dos 3 pontos, né? Na segunda coluna, os valores de y. Na terceira coluna, a gente completa com 1. Para poder termos uma matriz de ordem 3. Já é um pedacinho da matriz de identidade, né? Isso. E aí a gente tem a matriz de ordem 3 para poder fazer os cálculos. Beleza? Relembramos a regra de Sarri, cantamos a paródia, em matriz de ordem 3 já funcionou, calculo tudo e já vou embora. Qual é o passo a passo mesmo? Bom, ao lado direito, né, copiar as 2 primeiras colunas, multiplicar os elementos da diagonal principal, puxando, depois que eu duplico a minha matriz, né, que eu repito as 2 primeiras colunas, eu vou ficar com a quantidade igual de elementos distribuídos de 3 em 3. Na diagonal principal e na diagonal secundária. Aí a gente multiplica os elementos da principal e da secundária e depois faz uma subtração, né? Vamos olhar aqui como é que faz, bem legal? Olha lá, melhor do que a teoria é a prática. Então, se temos uma matriz de ordem 3, no caso aqui não é o exemplo... Repetir, vai lá, seguindo a paródia vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Então, multiplica as diagonais principais e depois multiplica as diagonais secundárias e faz a subtração. Deu diferente de 0? Esses pontos não estão alinhados, então formam um triângulo. Beleza. Se deu igual a 0, estão alinhados. Depois disso, nós trabalhamos a questão da inclinação da reta. Se 3 pontos estão alinhados, eles formam uma reta. E essa reta vai ter uma inclinação. E essa inclinação é dada pela razão entre a diferença dos valores no eixo Y e a diferença dos valores no eixo X. E aí a gente, com isso, tem o coeficiente angular, né? O coeficiente angular é o nosso mzinho. Ou também a tangente de um determinado ângulo, tá? Então a gente pode fazer o processo inverso, tá? Beleza? Beleza, certinho. Então aí no finalzinho a gente falou das formas da equação da reta, foi meio rapidinho, né? A gente falou da geral e da reduzida. A geral a gente tem um valor com x, um valor com y e um termo independente. A, B e C são números reais constantes. Na reduzida? Na reduzida a gente vai isolar o Y, vamos deixar o Y sozinho, fazendo sempre a operação inversa. O que está com X passa para o outro lado, o que está sem nenhum acompanhante também vai para o outro lado. Se tiver número com Y, ele passa também fazendo a operação inversa. Legal, né? Aí eu acredito que alguns podem ter ficado com um pouco de dúvida, porque é um conteúdo de certa forma novo, né? Mas é na hora das atividades de sala que a gente vai tirar as dúvidas. Então agora com vocês. Vocês colocam a mão na massa, na sequência a gente vem com as correções. Até já! Estamos por aqui, vamos agora
rever os exercícios, rever as atividades que a gente viu nos exemplos, mas está na hora de refazer, né? Sim, sim. Vamos lá, tirando as dúvidas, então? Telinha! E a gente vai para a questão de número 1. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. E para nós verificarmos se eles estão alinhados, nós precisamos fazer o quê? Aí tem dois jeitos, né? Lembra que a gente também pode ver se está alinhado usando o plano cartesiano mesmo, né? Sim. Se a gente usar o plano cartesiano, é uma maneira. Mas também podemos fazer usando a regra de Sarri. Ou melhor, fazemos dos dois jeitos. E aí a gente confere e verifica que deu tudo certo. Perfeito. Bom, vamos lá. Alinhando os pontos no plano. Ponto A, 3 para X. 2 para Y. 2, 3 e sobe 2. 2 para Y. Então esse aqui é o meu ponto A. Ponto B, 6 e 5. 6 para X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sobe 5? Sobe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos o ponto B. B. Dois pontos vão estar sempre alinhados, né? Vai ter sempre uma reta que passa por 2 pontos. Agora vamos ver o C. 0 menos 1, 0 para X, então não tem valor em X, e desce 1 em Y. Menos 1, ponto C. Vamos ver agora se está alinhadinho? Parece, né? Com certeza, né? Está alinhado. Legal. Vamos aplicar na regra de Sarri? Vamos lá? Então, quando a gente for colocar aqui, primeira coluna, os valores de X. 3, 6 e 0. 3, 6 e 0. Segunda coluna, os valores de Y. 2, 5 e menos 1. E na terceira coluna, 1, 1, 1. E a gente vai repetir duas colunas, por favor, e multiplicar as diagonais lá fora. Certo? Certinho. Beleza. Então, vamos lá. O cálculo do determinante, então vamos lá. Primeiramente, 3 vezes 5, 15 vezes 1, 15. Aqui zerou, não precisamos colocar. Menos, né? Tem um menos aqui. Menos 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6. Então, menos 6. Menos, abre parênteses, vamos para as diagonais secundárias. Aqui zerou. E aqui, 3 vezes menos 1, menos 3. E menos 3 vezes 1, menos 3 novamente. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1, 12, certo? Beleza. O meu determinante, então, vai ser 15 tira 6. 9. 9. 9 menos. Dentro do parênteses, eu estou devendo 3 e eu tenho 12 para pagar. Você vai ficar com 9 de saldo. Vai ficar com 9 de saldo? Então, menos 9, né? Isso. E 9 menos 9, 0. Se deu 0, eles estão alinhados. Ou também podemos dizer colineares. Perfeito. Que já foi dada a prova aqui no nosso plano cartesiano, tá? Certinho? Certinho. Determinante igual a 0. Então, os pontos estão alinhados. Vamos de questão número 2? Vamos. Para compreender melhor, vamos calcular o coeficiente angular ou declividade da reta que passa pelos pontos A e B. O ponto A tem coordenadas 3 e 2 e o ponto B menos 3 e menos 1. Então, vamos lá. O coeficiente linear vai ser a diferença entre as coordenadas, né? De y e de x, ó. O importante é colocar no lugar correto, né? Então, a gente não pode se equivocar. Quem é o x e o y do A, quem é o x e o y do B, tá certo? Beleza. Y do B, menos 1. Menos y do A, 2. X do B, menos 3. X do A, menos 3. É 3, né? Mas menos é da equação, certo? Certo. Menos 1 com menos 2. Vai ficar menos 3. Menos 3 com menos 3. Menos 6. Menos 6. Menos com menos. Mais. Mais. Então o resultado vai ser positivo, né? E a gente pode ainda melhorar as situações aqui simplificando. Dá para dividir por 3. Então a gente vai ter aí 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. Então o resultado do M é 1/2, né? Positivo. Beleza? Beleza. É isso. Só isso. Ou tudo isso. Um tempinho, a galera conferindo, chegando nos resultados, dando um tiquezinho de certo. Tem aluno que só vai fazendo assim, professor Maurício, só assim, ó. Aí faz. Tá ótimo, né? Legal. Vamos de pergunta de número 3. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A
1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Daí aqui, ó, nós vamos fazer com calma, tá, a equação da reta, e aí vamos achar a equação geral e também a equação reduzida da reta. Beleza? Para você entender direitinho agora com mais calma, até porque nossa aula foi muito assim corrida por conta das visitas e nós não podíamos fechar as portas aos nossos coordenadores. Sempre bem-vindos, né? Afinal, são eles quem fazem essa ligação, né, entre as nossas aulas e a escola. Isso mesmo. Vamos lá então, o y continua y, né? Porque eu quero uma equação, eu tenho que deixar o y, só que é menos, tá? Menos o y do A. Quem é o y do A? 4. 4. Igual ao m. Quem é m? Coeficiente 2. angular, é 2. X tem que continuar, porque é uma equação, a gente precisa das incógnitas. Menos o x do A. Quem é x do A? 1. Pronto. Então temos y menos 4 igual. Vamos fazer aqui um chuveirinho. 2 vezes x. 2x. 2 vezes menos 1. Menos 2. Vamos primeiro fazer a reduzida, que já está mais ou menos prontinha aqui, né? É só passar o 4 para o outro lado, né? Já é isolar o y, não é? Então vai ficar 2x menos 2 mais 4. Então a reduzida vai ser 2x. Estou devendo 2, tenho 4 para pagar. Fico com 2 positivo. Isso. Então, essa é a equação reduzida. Reduzida. Agora vamos aproveitar essa que a gente tinha aqui e vamos fazer a geral. Eu acho que pela reduzida também a gente passa o y para lá. Aí fica 2x menos y mais 2 igual a 0. É, pode ser. Isso, pegar já desde a reduzida, né? Beleza. Aqui. Então, a reduzida é passar tudo para o mesmo membro e igualar a 0. A gente já tem, a geral, quer dizer, a gente já tem 2x, já tem o mais 2, passa o y para lá negativo e iguala a 0. Só para ficar mais organizadinho, a gente deixa o x primeiro, o y depois e o termo independente no final. Essa aqui é a geral. Beleza? Temos as duas equações aí, então, a reduzida e a geral. Top das galáxias! Vamos lá, vamos em frente. Então, essa questão de número 3, vamos para... Se liga no Enem, bora ver? Exame Nacional do Ensino Médio, se liga no Enem, bora ver. Questão de número 4. O coeficiente angular ou declividade da reta que está a 45 graus em relação ao eixo X. Aí já tem lá a dica, né, que é para calcularmos a tangente. Então, existe um plano cartesiano, um plano eixo XY, tem uma reta, e ele disse que essa reta tem inclinação com o eixo X de 45 graus. Vamos desenhar para eles enxergarem essa reta e essa inclinação? Vamos lá então. Então a gente tem um plano cartesiano e uma reta. E uma reta com inclinação de 45 graus, é meio a meio aqui, né? Isso. Meio para cá e 45 para lá. Ele corta o eixo, né, bem na bissetriz do ângulo. Eita, aí tá falando grego? A bissetriz do ângulo. Então ele quer o coeficiente angular, né? Falando que é tangente do ângulo de 45. E quanto é a tangente de 45? Lá no nosso bate o sino da trigonometria, a gente tem, porque 45 é um dos arcos notáveis, né? É o do meio, não é? Então Isso. fica, a tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, o nosso coeficiente angular com 45 graus é a letra B. E aqui legal porque só de saber que 45 é um ângulo notável e estamos falando da tangente, existem 3 modelos de tangente para ângulos, né, notáveis. É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Só tem um 1 ali. Verdade. Beleza, então? Eu acho que agora, né, com as atividades de sala, tudo também dá uma clareada, né? As coisas começam a ficar melhores, mais eles tranquilas. devem estar se perguntando assim, mas, assim, e no Enem? Vocês podem ter percebido que essa parte da geometria analítica, ela é muito ligada com a função. É função. Y igual a x mais b, retas, coeficiente angular, inclinação, só está adaptando, né? Lá na equação a gente não fala em ângulo,
não tem ângulo. Fala do coeficiente angular, que é o A, e o B é o linear. Mas não fala de ângulo. Aqui nós falamos de ângulo. Por quê? Porque a ideia aqui é trazer para a geometria. É trazer a parte da geometria. Então, nós precisamos fazer essa conexão. Nossa cabeça tem que estar aberta. O Enem vai cobrar alguma coisa assim para calcular a equação da reta? Muito pouco provável. Ele até pode me dar um gráfico e pedir a equação. Posso fazer usando geometria analítica, eu posso fazer usando lá razão e proporção, eu posso fazer usando regras normais de função, mas eu posso achar a resposta só testando os números, substituindo lá, ver qual vai dar verdadeiro. E são técnicas que nós vamos aprimorar. Nós vamos aprimorar. Nós, tá? Quando eu falo nós, é a gente aqui e vocês aí, treinando. Gente, e os conteúdos, ainda mais quando são novos, né, que não são, assim, conteúdos tão conhecidos, o ideal é você fazer esse aprimoramento aí, refazendo os exercícios, praticando, para facilitar a vida, tá bom? Vamos brincando com os números, tinha uma pergunta lá, né, quanto é meia hora e meia? Bora ver? Na telinha, então, a pergunta é quanto é meia hora e meia? Meia hora e meia. Meia hora e meia. Quanto é? Estão dizendo aqui 45. 45? É. Mas meia hora é quanto? 30 minutos, 30. Né? Vamos conversar aqui com eles? Vamos. Meia hora é 30 minutos. Sim. Beleza. Mas e meia? E esse meia tá falando? Meia é a gente meia usa. de... Deve ser. Não, é mais meia hora, não é? Então é meia hora e meia. Meia hora do primeiro, meia hora do segundo. Temos, então, uma hora. O nosso diretor, ele tinha falado a letra B no começo, Ele né? falou, ele falou, eu acho que é a letra B. Mas depois, pensando não sei o que lá, talvez seja D. Mas ele estava já... Ele foi assim, ó. O nosso diretor aqui, ele é muito impulsivo nas respostas. Agora ele está se controlando. E aí depois de errar umas 3 ou 4, ele está pensando mais. Só que às vezes pensar demais nos tira da lógica. Porque você está pensando... Aí ele vai ficar, daqui a pouco ele fica assim, tá, mas pensa pouco ou pensa muito? Qual que é? Não, mas pensa com a gente. Você fica pensando, meia hora e meia. Será que isso existe? Meia hora e meia. A gente tem que começar a organizar. Tem. É quanto? Aí... É verdade. Vamos finalizando a nossa aula ponto 2, aula 30 já, né? A gente teve uma aula bem diferenciada e, claro, né, sempre agregando conhecimento. A geometria analítica a gente ainda está a caminho, tá? Temos muita coisa para estudar. São muitas aulas, porque primeiro a gente vai ver a geometria analítica no ponto e na reta, depois a gente vai ver a geometria analítica na circunferência, a gente vê a geometria analítica nas cônicas, então, assim, são várias situações que envolvem esse assunto, tá? Então, fica ligado, não perca nenhum episódio, porque tudo é importante, aí você vai construindo conhecimento. Certinho? Certinho. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Aquele beijo no coração de cada um de vocês, grata a todos pela visita. Tchau, tchau.